livre para todos os públicos. Olá! O parlamentar com maior número de mandatos da Câmara dos Deputados, com um total de 11 legislaturas, chegou à casa em 1971, participou ativamente da Assembleia Nacional Constituinte e ainda foi ministro das Comunicações. O deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, também é jurista e um dos principais defensores de reformas políticas. E é para fazer um balanço do atual mandato que a gente conversa agora. Olá, deputado. Olá, tudo bem? Bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado, obrigado a todos. Deputado Miro, o senhor é uma referência aqui na Câmara, mas talvez as questões que o senhor mais se envolve são aquelas constitucionais e a reforma política, né? Sempre são esses temas mais complexos, digamos assim, que me atraem. Não são de grande visibilidade, enfim, há sempre temas que são mais palpitantes, como a discussão do aborto, ou a discussão da liberdade sexual. Temas polêmicos, né, deputado? Temas que rendem muita mídia. Muita mídia. E tem outros que dizem respeito mesmo à formação de alicerces sólidos. Para a democracia. Para a democracia, para a vida do cidadão. Porque essa expressão também, democracia, discutia eu outro dia com um amigo, é preciso que se analise melhor como falar de democracia para as pessoas. Porque para o trabalhador, para o desempregado, a democracia representa um prato de comida na frente dele, ou um emprego para ele, a escola, para o filho. Para ele a democracia é isso, é a expressão disso. E começa essa discussão entre nós, será que isso está certo? Será que isso está errado? O nosso conceito de democracia está muito mais preso às chamadas políticas adjetivas, que são as liberdades, de um modo geral, o respeito à separação dos poderes, a forma republicana de governar, tudo isso. É preciso entender que esses pontos de vista têm que convergir. Claro. Tem que convergir, porque está certo aquele trabalhador que entende que a democracia, que essa forma republicana de agir, de governar, a separação dos poderes, tem que levar para ele a possibilidade de sustentar a família, de sustentar os filhos, de ter a escola para os filhos, ter a saúde para a mulher dele. Não é? É interessante, quer dizer, quando você separou esse tipo de tema, né, acabou juntando as coisas, porque talvez seja essa possibilidade até de deixar para os mais novos aí esse desafio de discutir o que é democracia. Tantos são os livros que estão surgindo no mundo sobre a morte da democracia. Tem aqueles professores de Harvard, né? Mas estão surgindo por minutos aí. A democracia contra a democracia, como as democracias morrem, esse que você se referiu. Não, eu acho que a democracia não morre. Ela se atualiza. Ela vai avançando. E, de repente, o movimento social está muito na frente da nossa própria formulação política. Então, é preciso refletir sobre isso e, quem sabe, ir redefinindo esse conceito de democracia, expandindo, nunca reduzindo. Porque a solução é sempre mais democracia. Isso já foi objeto de um voto de um juiz da Suprema Corte, o juiz Brandeis. Foi o primeiro juiz judeu da Suprema Corte americana. E há décadas atrás, ele, em uma discussão que se falava até de liberdade de imprensa, ele disse, mas a solução é mais democracia, a solução não é menos democracia, a solução não é reduzir aquilo que hoje é permitido, não, a solução é mais democracia, porque a luz do sol é o melhor desinfetante, e aí é aquilo que se aplicava ao caso que estava sendo discutido. Mas aplica-se a nós também, essa luz do sol, mais democracia, mais liberdade e o prato de comida na frente do trabalhador como resultado de todas essas práticas republicanas e democráticas que
devem ser pregadas e praticadas. Então, na opinião do senhor, nossa democracia não está ameaçada, ela está mais viva do que nunca, ou pelo menos se transformando. Não, não está ameaçada. Quer dizer, criou-se na campanha eleitoral Uma narrativa. Né? criou-se uma polêmica que, de qualquer maneira, a democracia estaria ameaçada. Disseram que o Haddad representava o comunismo. Cada lado falando. Né? Cada um falava do outro, né? E que o Bolsonaro representava o nazismo, né? Bom, eu acho que isso aí é até um certo desrespeito à inteligência de quem está assistindo, porque ninguém imagina uma implantação da revolução, dos princípios da Revolução Comunista de 1917, né, nos dias atuais, e ninguém imagina também a reprodução do nazismo, do Terceiro Reich, dos dias atuais. Aquilo foram circunstâncias daqueles momentos ali. Bom, acontece que desaquecer essa temperatura não é fácil. Então, as pessoas continuam se digladiando. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que dia 1º o presidente da República eleito toma posse. Sim. E aí acaba o palavrório e ele tem que entregar a mercadoria. Tem que começar a entregar a mercadoria. No dia 1º de fevereiro, 1º de janeiro, o presidente da República toma posse. No dia 1º de fevereiro, o novo Congresso toma posse. Bom, aí começa a relação real entre os dois poderes. Até lá, muita troca de palavras, algumas amistosas, carinhosas, beijinho, beijinho. Outros nem tanto, né? Não é? Outras nem tanto. Mas o mundo real da política vai se mover a partir de 1º de janeiro, posse do presidente da República. E junta esse 1º de janeiro com o 1º de fevereiro, posse do novo Congresso, eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado e tudo mais, tudo que vem depois. Até lá, é preciso que as pessoas entendam que não devem brigar fisicamente, não devem se agredir. As ideias devem se chocar, é até bom. Há um livro que eu acho ótimo, que basta ler a capa, não precisa ler o livro até. Liberdade para as ideias que odiamos. Diz tudo, não é? Claro. Então, você lutar pela liberdade das ideias, que você já prega, bom, isso não é vantagem. A vantagem está em dar liberdade para as ideias que nós odiamos. Essas ideias, sim, devem ser colocadas sobre a mesa e desse confronto que surjam grandes vertentes, grandes soluções, grandes resultantes. Que é aquela frase também atribuída ao Churchill, né? Direito de discordar, né? Defender o direito de discordar. O senhor está falando de democracia e o senhor talvez seja a principal tarefa das muitas que o senhor fez, talvez tenha sido defender a reforma política ao longo dos últimos anos. Sem jamais ter conseguido uma boa reforma. Algumas coisas foram aprovadas, grande parte não, algumas coisas saíram diferentes, mas na opinião do senhor, democracia passa pelo cidadão entender as regras do sistema eleitoral e partidário? Passa, mas não começa por aí, porque senão você lança sobre o cidadão a responsabilidade de todas as coisas. É preciso que as regras sejam claras, é preciso que se escolha um sistema que o cidadão não eleja, de repente, alguém que ele não conheça, pura e simplesmente. Eu soube de um caso concreto agora, enfim, relevantíssimo para se ver lá na frente, que o cidadão fez campanha do exterior, usando redes sociais. Pura e simplesmente, então, a democracia virou uma experiência tecnológica como isso aí. Não pode ser assim. É preciso ter um sistema político. Eu sou a favor do sistema distrital. Distrital. Que é? Cada lugar escolhe o seu representante. Cada reunião de eleitores, cada quadradinho. Então, o Rio de Janeiro tem 46 deputados federais, ele deve ser dividido em 46 distritos. São Paulo tem 70 deputados federais, ele deve ser dividido em 70 distritos, com número igual de eleitores. Exatamente como a gente acabou de ver na eleição dos Estados Unidos, por exemplo. Como nos Estados Unidos, eles usam o sistema distrital. E aí, o deputado tem que estar ligado diretamente ao eleitor, permanentemente. Prestar contas, né? Porque se ele não estiver,
ele não se reelege. Não há possibilidade. Não adianta que ele vai sair daqui para outro lugar. Não, não. Ele vai buscar a reeleição ali, naquele lugar. Então, a eleição majoritária. A eleição majoritária. Na impossibilidade de se votar de pronto o voto distrital, que eu defendi na comissão, eu tentei o que chamaram de distritão, que é o voto majoritário. No estado todo. Então, no estado todo. Agora, se eu obtiver 2 milhões de votos, ótimo. Esses 2 milhões de votos são meus. Eu não vou eleger alguém aqui embaixo com 15 mil votos. Bom, mas isso não passou no plenário. E todas as artimanhas foram usadas aí para impedir isso. Isso não interessava aos grupos econômicos, isso não interessava a grupos políticos, porque eles perdem o controle. A verdade é essa. O controle passa a ser do povo sobre o parlamentar. Deputado, para encerrar, que esse programa é bem curtinho, o senhor defendeu durante este mandato, junto ao Supremo, que alguns direitos dos advogados fossem estendidos a jornalistas, né? O senhor acha que nesse momento isso pode ser importante para o país, por exemplo? É importante. O advogado, na defesa do seu cliente, ele não pode ser processado por injúria, quando ele se refere ao outro. O jornalista tem um papel parecido. O jornalista, ele não está ali defendendo o interesse próprio. Ele está fazendo uma apuração. E quando ele se refere à personalidade pública, ele não pode ser processado por injúria por essa personalidade pública, que não pode se declarar ofendida ou difamada. Assim como os advogados, resumidamente, estão livres desse tipo de processo, eu creio que os jornalistas também devem estar. Eu ganhei no Supremo a revogação da lei de imprensa, que já tinha tentado aqui muitas vezes pelo parlamento, mas a declaração da inconstitucionalidade, que acaba representando uma revogação, foi no Supremo Tribunal Federal. E eu creio que lá no Supremo, onde eu fiz essa palestra que você se referiu, aí foi a palestra, surgirá a oportunidade em algum recurso extraordinário se avaliar a questão e se dar a ela, então, uma repercussão geral contra todos, e aí eu creio que estará resolvido. Percebi que a ministra Carmen Lúcia, que presidiu essa reunião lá no plenário da segunda turma, ela ficou com a ideia na cabeça mesmo, de olhar um recurso extraordinário que permita esse tipo de intervenção. Agora, de qualquer maneira, nós também podemos provocar a discussão do assunto e eu penso que está na hora de fazer. E, por fim, para encerrar, deputado, o senhor falou que essas batalhas aqui no Congresso geralmente são perdidas, né, e o senhor ganha mais no Judiciário. O senhor propôs um teste de integridade que não passou aqui também, mas que é uma proposta para tentar moralizar um pouco a administração pública, né? Isso explica para a gente. Foram as 10 medidas do Ministério Público. Eles estavam recolhendo assinaturas no Brasil e não tinham conseguido. E um grupo veio conversar comigo. E eu disse, olha aqui, me dá os projetos, eu apresento os projetos. Aí um deles disse assim, e nós paramos de recolher assinaturas? Eu disse, não, vocês continuam a recolher assinaturas. Se atingir esse número mínimo, bom, aí o projeto vem como de iniciativa popular, o que acabou acontecendo e aí eles foram apensados. Ao menos o senhor tentou ajudar, né? Não, eu acho que foi muito importante ali, aquele momento de somatório ali das forças que querem acabar com a corrupção como institucionalizada no Brasil. Deputado Miro Teixeira, muito obrigado pela sua participação no Palavra Aberta. Nosso programa é curtinho. Muito obrigado a você pelo convite, muito obrigado a todos. A gente agradece, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fica por aqui. Até mais.